Oiê, meu nome é Lisa, eu sou escritora e psicanalista e hoje tu tá num vídeo assim, bem tranquilinho, porque é um vídeo de ASMR. Tem muitas pessoas aqui que são inscritas no canal que elas vêm por conta do ASMR, vieram por conta do ASMR também. E então eu resolvi não cortar de vez esses vídeos. Então, às vezes eu vou trazer alguns vídeos assim pra vocês de reflexão. Às vezes eu vou trazer alguns vídeos lá no Sussurros do Inconsciente. Então vão ser vídeos, assim, diferenciados, sabe? Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês, porque eu nem lembro quando foi o último vídeo de ASMR que eu gravei. Faz um tempinho já, eu acho. E é meio difícil, assim, conseguir gravar a ASMR, porque é difícil não ter barulho aqui. E é difícil eu ter tempo. E a ASMR tem que ser mais à noite, né? Pra não ter tanto barulho. E aí, à noite, geralmente, eu tenho aula ou eu tô estudando. Então, é bem complicado, assim, não ter barulho. Por incrível que pareça, eu não estou ouvindo muitos barulhos hoje. Mas, ultimamente, estava, assim, com bastante barulho, principalmente cachorro latindo. Então, não tinha como gravar ASMR, sabe? Enquanto a gente não fizer o nosso estúdio, não tem como gravar, porque realmente dá muito barulho, muito barulho. Mas hoje parece que todo mundo resolveu colaborar. Daí eu pensei, por que não, né? Eu tô com tempo, eu estudei de manhã, eu tive aula de manhã e eu consegui me adiantar em algumas coisas. Pensei, pode ser que dê, hoje vai. E aí hoje estamos aqui e eu fiquei pensando, né? O que eu podia falar? Porque como psicanalista tem muita coisa que dá pra falar, né? Tem muitos assuntos que eu posso trazer. Abrange uma gama gigante, assim, de assuntos que dá pra trazer. Eu fiquei pensando, assim, se eu pegasse assuntos que aconteceram, não só comigo, mas com amigas minhas, conhecidas minhas. Assim, assuntos da clínica eu não gosto de trazer, porque, óbvio, né, não é correto. Nem quando muda nome, eu não acho legal trazer, porque às vezes a pessoa olha o vídeo e se identifica, né, sabe que tá falando dela. Então, eu nunca trago assim. Mas eu acho que tem uma coisa que incomoda muito nós, todos nós, que são questões de relacionamento. Quem aqui nunca se relacionou com alguém, no mínimo, complicado? Ou um narcisista, né? Um narcisista patológico, no caso, né? Quem nunca, né? Eu tenho histórias, assim, de amigas, gente, cada coisa, assim, complicadíssima, sabe? Sobre relacionamentos com narcisistas. Eu vou até fazer um apelo aqui, se você tiver alguma história, alguma coisa assim de relacionamento e quiser me mandar. Me manda, pode me mandar no direct do Instagram, ou se não, me manda no e-mail. Eu acho que aqui no YouTube tem meu e-mail, mas pode me mandar lá no Instagram, não tem problema nenhum. E pra gente daqui a pouco contar, né, compartilhar. Hoje eu vou trazer pra vocês, eu não fiz roteiro. Juntos a gente vai tentar, não hoje entender, mas juntos a gente vai tentar buscar, acho que não nessa conversa aqui, mas numa conversa interna, tá? Tenta escutar o que a gente vai falar aqui e pensar assim contigo. Pensa nesse teu relacionamento passado, por exemplo, e pensa assim, por que eu entrei nisso? O que me fez entrar nisso? Cada história é uma história, né? A gente já sabe disso. Muitas vezes a gente entra nisso por não ter na gente algo, buscar no outro o que não tem em nós. Eu não estou dizendo que é sempre isso,
Não é sempre, porque pessoas são diferentes, elas pensam diferentes, elas agem diferente, elas foram criadas de formas diferentes. Mas eu vou dar meu exemplo, tá? Eu era alguém assim que na época que eu tive esse meu relacionamento com essa pessoa que era narcisista, eu era uma pessoa que eu não dava valor assim, pra mim, sabe? Eu era uma pessoa que não, não me, não me admirava, sabe? Não sabia do meu potencial, não imaginava o meu potencial. O que que acontece? Quando tu não te enxerga, tu não te dá valor, tu não vê esse valor em ti, e chega alguém e te dá esse devido valor, te coloca lá em cima, assim, no pedestal, tu, nossa, tu fica deslumbrada, né? Ou deslumbrado, que eu acredito que isso aconteça também com vocês, meninos. De tu pensar assim, nossa, mas eu sou tudo isso que essa pessoa falou, ou daqui a pouco tu nunca foi admirado como tu está sendo, sabe? E aí tu vê aquilo pela primeira vez, alguém tá te admirando, alguém tá te falando o quanto tu é inteligente, o quanto isso, quanto aquilo, coisas que tu nunca ouviu e que nem tu pensa de ti. E aí aquela pessoa vem e larga aquilo tudo, sabe? Todo aquele amor, todo aquele. Daí tu pensa assim, nossa, essa pessoa é incrível, incrível. E aí que a gente entra na cilada. Por quê? Porque a gente não se conhece, a gente não se valoriza. E aí a gente vai fantasiando, sabe? Que aquela pessoa é aquela pessoa incrível. E aquela pessoa de fato vai se mostrando incrível. Atira a primeira pedra, né? Quem nunca teve um relacionamento assim, de tipo, a pessoa ser maravilhosa, assim, incrível, assim, no começo e as coisas irem desmoronando a ponto de tu pensar assim, não, mas gente, não pode, não. Nossa, a pessoa é maravilhosa. Não, foi um episódio, não, foi alguma coisa que aconteceu. Não, porque. E daí tu tá sempre arrumando desculpa, sabe? E isso é bem complicado. E eu acho que é mais difícil pra pessoa que vive um relacionamento abusivo, assim. E abusivo, muitas vezes, não só contendo agressividade, né? Mas abuso psicológico que eu falo, né? A pessoa, ela não enxerga. Gente, ela só enxerga depois que ela sai. Ela não enxerga. Ela realmente não percebe isso. E eu tô aqui falando pra vocês como pessoa que passou por um relacionamento que foi de um abuso psicológico e não percebia. Não percebia. Tu só percebe quando tu sai. Tu só percebe que a pessoa te manipula quando tu sai. Te manipulava, né? Tu só percebe que quando tu vive um relacionamento com um narcisista, tudo é sobre ele, quando tu sai. Porque tudo sim é sobre ele no relacionamento. Tu não percebe isso. E quando tu sai, tu pensa assim, gente, aquela vez. Meu Deus, como é que eu não percebi isso? Daí vai indo, sabe? E aquela outra vez. Meu Deus. E vai indo só. Aí tu começa a te questionar. Como que eu aceitei isso? Como? Aí tu procura análise pra tentar entender por que tu aceitou isso, né? Porque foi na minha análise que eu comecei a me questionar e tentar entender como é que eu tinha entrado num relacionamento que eu não era valorizada, que a minha voz era silenciada, que a minha vontade era abafada, que eu vinha sempre em segundo lugar. E aí tu só percebe quando tu te conhece, quando tu te entende, quando tu busca o porquê que tu entrou naquilo ali, o que que te fez
Que ganho tu tinha com aquilo? Porque algum ganho a gente sempre tem. Mesmo que ele seja lá no nosso inconsciente, a gente tem um ganhozinho. Que ganhozinho que eu tinha com essa coisa? Que ganhozinho que eu tinha com esse tipo de relacionamento, sabe? E às vezes a gente não sabe, a gente não entende, mas a gente tá tirando algo dali também, sabe? E por isso é importante a análise, por isso é importante a gente tentar entender, né? Por que a gente entrou, que nem no meu caso, em um relacionamento assim. Por quê? Como eu te falei, eu não era valorizada, nem eu me valorizava. E do nada chega alguém e me valoriza, eu vou achando que aquilo ali é perfeito, era tudo que eu precisava, sabe? Finalmente alguém tá me vendo, sabe? E aí tu só vai entender quando termina. E aí tu vai entender muitas coisas que às vezes as pessoas te dizem e tu fala: ai, ninguém quer que eu seja feliz. Ai, porque não. Aí se tu vai falar com o Alecrim Dourado, ele fala assim pra ti: não, mas as pessoas invejam a nossa relação. Também tem inveja em cima da gente, não, porque... Então, e ninguém é bom, né? Quando tem um alecrim dourado, assim, ele afasta todo mundo, né? Porque ninguém é bom. Só ele é bom. O resto, ninguém é bom. Então é uma coisa que toma cuidado pra que tu não entre numa relação assim por carência. Porque às vezes a gente fica carente, às vezes a gente fica assim, a gente não se conhece. E aí às vezes a gente aceita qualquer coisa. E é nessa qualquer coisa que às vezes a gente entra num problemão, sabe? E eu vejo tantas histórias assim, eu tenho histórias de amigas também que passaram por relacionamentos assim tão abusivos, sabe? Tão complicados, por pura carência, sabe? Por puro assim, ai, mas ele disse que me amava. Ai, mas ele falou tal coisa. E aí a gente vai indo, e quando vê, tá fazendo coisa que a gente nunca imaginava fazer, sabe? Eu acho que nós mulheres, às vezes, a gente não valoriza a nossa própria companhia, sabe? Muitas vezes a gente não valoriza a nossa própria companhia, a gente acha que precisa de alguém para ser feliz, a gente acha que precisa, sei lá, ter alguém do lado para ser validada. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, sabe? A gente tem que ser feliz primeiramente com a gente, pra depois, meu bem, depois tu ir procurar alguém. Não adianta tu não amar a pessoa mais importante da tua vida, que é tu. E aí tu sair atrás de um alecrim dourado, se nem tu se ama. Como é que o alecrim dourado vai te amar, sabe? Então, ame-se primeiro, conheça-te. Faça análise. Faça uma consulta psicológica. Ai, não gosto de psicanálise, tem que falar muito. Não faz psicanálise, faz outro segmento, sabe? Mas se entenda, se conheça. E não desista na primeira consulta com um psicanalista ou um psicólogo, porque não é na primeira consulta que às vezes vai dar certo. Nem todo mundo tem sorte de o primeiro profissional ser o que vai dar certo. O meu psicanalista foi... Eu procurei muito, pesquisei muito, até achar um que eu dissesse assim, não, esse aí é realmente o que eu tô buscando. E como a gente estuda, a gente sabe da importância de ter um analista sério. E deu certo. E foi muito bom. Sinceramente, não esperava que desse certo assim no primeiro, porque muitos colegas meus tiveram problemas de não dar certo com o primeiro, né? Óbvio, nem com o segundo, nem com o terceiro. E eu tive sorte.
Assim, foi uma coisa tipo que eu olhei, eu acho que vai ser esse, vamos ver, né? Vamos ver no pessoal como é que vai ser, né? Na conversa, assim. E deu muito certo. Então, não é no primeiro, tá, gente? Todo mundo passa por isso. Tem professores meus que eles, às vezes, faz análise, sei lá, 5 anos com uma pessoa, daqui a pouco para e troca. E não tem problema com isso, não tem problema nenhum isso. Mas busque uma coisa para te entender melhor, te conhecer melhor, sanar tuas dúvidas sobre si mesmo, sobre o que tu realmente quer, sobre tua personalidade, sabe? Às vezes a gente gasta tanto tempo com uns alecrins dourados por aí que não merecem esse tempo, que se a gente for gastar esse tempo com a gente vai evoluir tanto, vai se entender tanto, vai se conhecer tanto, sabe? Então, não tô dizendo que vocês não devem se relacionar, né? Óbvio, mas tenham cuidado, sabe? Tenham cuidado. Tenham muito cuidado, principalmente hoje com a internet, né? Tenham cuidado quem vocês vão encontrar, quem vocês vão colocar pra dentro da casa de vocês. E eu acho que é isso. Acho que eu também não vou ficar falando muito aqui. Mas se tu tiver alguma história, quiser compartilhar comigo, tiver alguma história de alguma amiga, eu tenho mais umas outras histórias aqui. Só que também não vou falar, porque primeiro eu vou ver com as minhas amigas se eu posso estar falando sobre isso. É bem importante, né? Porque vai que eu conto aqui alguma coisa e elas, meu Deus, eu não acredito. Então, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria um dia poder gravar, assim, sabe? Com as minhas amigas, as minhas primas. Um vídeo, assim, todas juntas, sabe? Falando um pouquinho sobre o que cada uma passou. Porque, nós mulheres, assim, não tirando os homens, porque eu falo nós mulheres pela minha experiência, né? Mas os homens também já devem ter passado por muitas coisas. E passaram, porque eu já tive bastante amigos homens que me contaram cada coisa, assim, que eles passaram. Mas eu digo nós mulheres porque eu tenho a experiência disso, né? Já passamos por muitas coisas. Muitas coisas, gente, que se contar, assim, se juntar um grupo de mulheres, começar a contar, assim, coisas que a gente já passou, absurdos, assim, que a gente já ouviu, vocês ficam apavorados, assim, acho que todas as mulheres aqui já devem ter amigas que passaram por coisas, assim, que vocês se juntam e contam e pensam, não, eu não acredito, ele falou isso mesmo. E é bem assim. Uma hora eu acho que eu vou trazer pra vocês um vídeo assim, se as minhas amigas aceitarem. Eu acho que seria bem divertido, assim, um podcast de fofoca, assim, de fofoca de estranhos, né? Porque vocês não conhecem ninguém, nenhuma de nós. Mas eu acho que seria bem engraçado, bem interessante, assim, pra gente ver que. Acho que seria engraçado. No mínimo interessante. Pra gente ver que não é só com a gente que acontece as coisas, né? Então é isso, espero que você fique bem, que você pense mais em você, foque na sua saúde mental, porque ela é muito, muito, muito importante. Um beijo.